Boa noite. Obrigado por terem vindo. Foi muito gratificante ter entrado neste projeto e faz este ano 10 anos que nós fizemos a estreia mundial do filme na Culturgest no DOC Lisboa. E sem mais, não me demoro e é isto, e vamos ver o filme. Anda, burri. Sai tudo lá, ora sai. Sim, mas eu hoje precisei das histórias todas dos burros que já não me lembro. Tu calha-te bem calhada porque as minhas burras são melhores que as tuas. Ah, eu calho, mas se quiserem. Trabalhamos na lavoura, cantamos, dançamos. Pois, queria cobrir a burra. velho, eu venho te dizer. Eu estou rouca, não posso cantar. Oh, valha-me Deus. Durante 2 anos nós fomos lá durante várias vezes por mês gravar as pessoas que haviam a cantar e que tinham relações com os burros e pronto, tivemos esse material todo durante 2 anos. Isso foi a vez mais intensa que eu tive no terreno na minha vida de gravações e pronto, o que é giro hoje em dia é que 10 anos depois, não sei, é muito estranho. Para já porque eu conheço aquelas pessoas todas e os sítios todos, e depois porque a maior parte destas pessoas já morreu, e mais do que terem morrido, pronto, algumas estão em condições um bocado debilitadas. O ano passado eu fiz um filme chamado Porque Não Sou Jacomete do Século XXI, em que mostrava um bocado a minha relação com as pessoas, porque este filme tem muitas particularidades e muitas particularidades no meu trabalho, porque eu entro no filme por uma razão de afirmação, de mostrar que tinha relação com aquelas pessoas, porque eu tive 2 anos a gravar e na altura que gravava eu fazia música com samplers, como faço hoje ainda, com os sampledelics, mas na altura já fazia, e então nós fazíamos videoconcertos em Lisboa, normalmente com aquilo que nós gravávamos, e eu fazia uma coisa de Miss Pinky, que eram 2 giradiscos de vinil, em que eu fazia as misturas de umas velhas com as outras e fazia secretos de velhinhas e coisas assim, e normalmente o que acontecia quando eu apresentava isso é que as pessoas todas diziam que eu andava a gozar com as pessoas, e então havia necessidade de eu mostrar como é que era a minha relação com as pessoas, então por isso eu entro no filme, para mostrar que havia todo o outro lado, que não se podia chegar à descontextualização sem ter a contextualização daquela maneira. Pronto, o que acontece é que 10 anos depois eu criei uma relação com estas pessoas. E isto é muito importante porque isto é o momento em que aquela velhinha curvada que toca as conchas, que é a Avelina, está no lar e em que as suas 2 amigas, a Adélia e a Beatriz, que também entram no filme, não a veem há não sei quanto tempo, não a veem há mais de 1 ano, e então nós vamos todos visitar a Avelina no lar, que não me conhece, porque a sua memória já não permite conhecer-me. Mas todo o processo de ir com ela mostra um bocado que em 10 anos as relações criam-se. Deus está ligando. Mas ela vai te ver agora. Não vai. Não vai, que ela não está preparada. Não está preparada? Não. Agora a Carla saiu. Agora a Carla está a vir aqui. Quando é que ela vai agora? Já vos viu. Estava aí a tia Beatriz. Estás a ver então? Pronto. Não, agora não a queria trazer. Não. Pronto, agora não há nada a fazer. Agora cabe, não é? Anda lá. Mas também vai ela. Vai. Pronto. O caralho, tu não podias ter ido ao Mas pai. não fui eu que fiz. Eu disse aquela. Então, pronto, então. Vá, venha lá. Estou mal vestida. Está mal vestida e nós também. Eu também estou mal vestida. Venha lá, vá. Eu também estou mal vestido. Aí é para a minha casa. Chega para aí o rabo. Ferra bem. Então, Beatriz. Por isso mesmo, Pronto, mas quero dar uma imagem o resto não tem original. nada a ver. Mas depois há o parte em que, tristemente, nós vamos ver a Avelina ao lar que não me conhece. É uma coisa muito... de certa forma, foi muito triste para todos nós, quer dizer, especialmente para mim. Eu vou atrás dos montes várias vezes por ano, desde há 10 anos consecutivamente. Eu, inclusive, passo natais com a Adélia, também passava com a Avelina. Pronto, mas a Avelina foi parar a um lar e ficou de tal forma demente que esqueceu-se das pessoas. Isso, pronto, acontece, mas esse processo, que tem muito a ver com ver o passar do tempo por estas pessoas todas, tem muito a ver com o meu trabalho. E então, hoje em dia, ver este filme é quase como perceber
que estas cristalizações não servem para nada. Na verdade, está cristalizado um tempo que não... É tudo muito bonito, nós podemos rir-nos muito e achar que são pessoas incríveis, mas a verdade é que o tempo continua e elas vão morrer e vão morrendo. E na verdade é que quando estas todas morrerem, eu temo muito porque nós temos que perceber que Vimioso tem 9.000 habitantes, é um concelho gigante, 9.000 habitantes, desses 9.000 habitantes, 3.000 é que têm menos de 50 anos, os outros menos de 60, só 3.000. E pronto, e quando esses morrerem, quando deixar de haver pessoas para fazer o município, não vai haver eleições, não vai haver Câmara Municipal, pronto, e isto é a grande questão da desertificação. Eu pergunto muitas vezes o que é que vai acontecer a estes, o que é que vai acontecer nestes sítios todos, o que é que vai acontecer nos terrenos, pronto, e de facto esta questão da desertificação humana do interior do país é uma coisa que me preocupa, não é que o meu trabalho seja exatamente... Os refugiados, Paulo. Eu sempre disse isso, eu já disse isso muitas vezes. Mas a questão depois é os refugiados vão trabalhar a terra, vão fazer aquilo? Porquê que não vão? Não querem ir lá para trás. Pois, isso é o que eu acho. Eles não querem, eles querem ir para o... Mas a verdade é essa. Não me parece que isso seja a única perspectiva. Há de haver muitos que queiram ir para lá, mas... Pode ser um projeto de vida muito interessante. Sim, eu já escrevi isso uma vez, já dei essa ideia, já disse que isso era uma grande questão. Há casas. Aldeias abandonadas. Pois, eu escrevi isso sobre uma casa abandonada, sobre uma aldeia abandonada que existe ao pé de Mogador, que aliás que são 4 contíguas e continuam todas, as casas estão impecáveis, há móveis lá dentro, há camas. Sim. Com roupa, sim, mas não vive lá ninguém. Pronto, a questão é que mesmo com isso o que vai desaparecer também são mnemónicas, são formas de decorar que nós não temos, porque nós temos o Google e temos essas coisas todas que não temos que pensar em mnemónicas como estas mulheres que sabem 120, 40, sabem de 120 ou 200 ou 300 músicas de cor e que isso tudo vai desaparecer. Pronto, e de certa forma o que eu faço com o meu trabalho é tentar guardar essas memórias, uma espécie de, podemos dizer, um complexo de Noé de alguém que tenta resgatar tudo aquilo que vai conseguir para deixar pelo menos a memória de... Mas é muito mais do que isso, não é? Porque depois muitas destas pessoas deixaram de ter as práticas de cantar e agora é preciso, de certa forma, gravá-las para enaltecer essa questão, para elas sentirem que vale a pena, pronto, que se sentem orgulhosas daquilo que fazem, etc. E os 11 Burros é o princípio, no fundo, para mim é muito importante porque é o princípio de tudo, é perceber que é um país que teve muitas gravações, mas que a maior parte das gravações não ficaram acessíveis, foi muito difícil, demorou muitos anos até, por exemplo, a Tradição editar o Giacometti inteiro. Hoje em dia o Armando Lessa de 1939 continua, ninguém sabe muito bem onde. O Ernesto Veiga de Oliveira só tem algumas coisas na net que estão disponíveis na Universidade do Minho, mas são poucas. O Sardinha saiu nos discos do Jornal de Notícias no fim dos anos 80, mas também quem tem os discos ou então não existem, e portanto são pessoas todas que já morreram, e portanto a música portuguesa vai gravando e vai disponibilizando nesse sentido das pessoas poderem ter acesso e poderem perceber que estas coisas devem estar ao acesso de todos. Mas a verdade é que vai haver uma espécie, eu não digo isto como qualquer espécie de nostalgia, as coisas são como são, mas isto, ou seja, este mundo que nós tal como conhecemos assim, vai deixar de existir. E é verdade, e vai deixar de existir. Pronto, e só temos que aceitar que ele vai deixar de existir e perceber que hoje em dia são outras coisas. E portanto eu que tive literalmente mais de 10 anos a filmar velhinhas, e muitas velhinhas, mais de 800 velhinhas pelo país todo, com muitas amigas, assim como a Adélia, em todo o lado. E este ano eu vou voltar a passar o Natal com a Adélia. Mas, portanto, em 2017 eu vou começar a gravar os jovens exatamente por isso, porque é preciso mostrar que hoje em dia há muitos jovens que voltaram a agarrar nesta música e que estão, de certa forma, que têm ligação com estas velhinhas e que as conhecem, e que são os jovens que me levam a conhecer estas velhinhas, os meus dealers de velhinhas, como eu costumo dizer, e pronto, e é esses jovens que interessa gravar a partir de agora, porque são eles que vão mostrar as velhinhas que ainda existem, porque cada vez
é mais difícil chegar lá assim como a casa, ou seja, isto em que as aldeias estavam vivas porque havia sempre umas velhas que cantavam, que estavam sentadas na soeira da porta, isso já não é assim, é a pena, mas não é. E portanto, o que eu quero dizer com isto é, o filme que vocês viram já não existe, ou seja, esta realidade já não existe, se forem lá vão ver que não é assim. E pronto, e portanto para mim é sempre uma coisa, é sempre uma relação muito afetiva, isto é um filme de afetos, nesta altura foi aqui que eu percebi a dimensão humana que estava por trás disto tudo. É muito giro perceber toda a lógica, não é? Nós estávamos muito confinados à questão de vivermos em Lisboa, em que tínhamos que tratar os velhinhos quase como se estivessem a morrer, como se eles não tivessem sexo, ou como se não soubessem, como se não dissessem as neiras, tipo, olá, Dona Margarida, como é que está hoje? Um bocado sempre como atrasados mentais. E depois chegava ali e elas diziam as neiras e mandavam-nos para o caralho e diziam tudo o que lhes apetecia, e isso era muito importante, essa dimensão. Mas a ideia de montagem foi do realizador? Quer dizer, isto está montado... Eu nunca fiz nada que eu não montasse. Nunca eu realizei um filme que não montasse. É a primeira. Pronto. E esta montagem era a montagem, porque a questão disto era... Eu estava farto, eu cresci com os filmes do Brandão Lucas no meio do Totobola. Eu sabia o que era levar com secas etnográficas desde pequeno. Eu sabia muito bem o que era essa seca. E além disso, eu já tinha visto O Povo que Canta nesta altura. Eu já tinha visto o Jacomete e aquela versão pirata que toda a gente circulava pelos DVDs das pessoas, com os timecodes em cima, etc. Portanto, eu sabia que não queria montar um filme em que as pessoas estivessem todas com ar miserável e infeliz, como se o mundo fosse acabar, porque eu sabia que isso não era a realidade. Esse não era. É o grande mérito do filme. É que, e falando fora, que eu não sou de cinema, mas compreendo o mundo rural, até sou mais velho que vocês, tu conseguiste captar uma alegria no trabalho que existe no mundo rural e que hoje está realmente um bocado perdida. Sim, e era isso que era importante. Exatamente. Porque era importante perceber que aquelas pessoas não eram infelizes. E que essa coisa que nos vendiam há não sei quanto tempo, do velho decrépito e miserável, porque vivia no campo, e que as pessoas no rural, que havia essa questão da pobreza, isso era uma estupidez. E é daí que nasce a música portuguesa a gostar dela própria, nesse sentido de que a autoestima é preciso exatamente por isso, para as pessoas perceberem que aquilo que sabem tem interesse. Então, eu sempre disse e sempre dei como exemplo de que se houvesse uma hecatombe agora, ou se houvesse agora um tremor de terra, eu não sobrevivia porque eu não sei produzir o meu próprio alimento. Eles todos sabem produzir o alimento deles. Portanto, eles todos chafavam-se. Eu morria. Muito provavelmente muitos de nós morriam. E eles, portanto, eu acho que isto são coisas que às vezes as pessoas não pensam, mas eu aprendi a respeitar essas coisas e, portanto, não queria dar um lado miserável das pessoas. O que é o sentido do título? Porque eu cresci com o Zeca Afonso e o Zeca Afonso sempre falou do surrealismo, que gostava muito do surrealismo popular, e sempre disse esta questão de que era muito importante para ele mostrar o surrealismo popular, e as letras das músicas do Zeca vê-se muito essa lógica desse surrealismo. E eu, quando estava a fazer o filme, tinha que dar um nome ao filme e que não queria que o filme tivesse um nome estúpido, então andei à procura do que era a definição de um som surrealista para o André Breton, e isto é a definição que o André Breton diz sobre um som surrealista: é como 11 burros que caem e ressoam num estômago vazio. É uma definição do que é um som surrealista. Então o título é um título intelectual. Agora percebi, eu não tinha percebido anteriormente. Eu não sei se é intelectual ou não. É um título surrealista. É um título surrealista. Eu não acho que seja intelectual, é um título surrealista. É um título que alguém se lembrou de escrever. Finalmente, para não monopolizar as perguntas, para uma nota mais ligeira, está previsto pedir um subsídio ao ICA para traduzir o filme em dialeto mirandês. Está traduzido. Para dialeto mirandês. Nós estamos aqui o filme com legendas em inglês, porque há aqui pessoas que são estrangeiras. E que Não, mas não está. Ele tem razão, não está em mirandês, está em português. Está em português. E devia estar em mirandês, com toda a razão. Não, o som original é mirandês. Foi um bocadinho provocatório. Não foi, mas é que para já nem toda a gente fala em mirandês no filme. Só 3 ou 4 pessoas é que falam em mirandês. Sim, mas faz todo o sentido. Não é provocatório, faz sentido. Isto foi tudo filmado com um microfone de lapela e com uma DVX-100 que eu tinha ganho no Ovar Vídeo no ano anterior, e foi por isso que o Miguel da Associação dos Burros me convida para eu ir filmar para lá, foi porque eu tinha ganho esse prémio, porque já filmava em Trás-os-Montes, e eu tinha uma Super 8, e os planos que aparecem de Super 8, alguns deles fui eu que filmei, e outros eram filmes antigos que eu tinha aquela questão que ainda tenho,
de não gostar que as coisas estejam nas gavetas das pessoas, os filmes antigos e os sons. Então andava a perguntar em todas as casas quem é que tinha Super 8 antigos e áudios, etc. Então muitas das imagens são dessas famílias. Então e porquê Trás os Montes? Que ela acabou. Porque era a associação... Não é verdade. Não, Estes sim. Torres Novas, por exemplo. Não, mas não tem estes. Torres Velhas. Não tem estes. Não são mirandeses. Tá bem. Isto é a raça mirandesa. Ok. Portanto, só há ali. Tudo começou ali. Devia ter começado noutro sítio qualquer, é verdade. E só mais uma coisa, peço desculpa, só mais uma coisa. Pronto, a partir de janeiro nós vamos lançar o site da música portuguesa a gostar dela própria, que vai ter, que pode ter pesquisa, que se pode pesquisar por instrumentos, por tudo o que se quiser, e pode-se andar a navegar por distrito, e pode-se carregar num distrito E ouvir a música. e escolher vídeos e pronto, e ver os vídeos e ver os projetos, e alguns estão muito pronto, e andar a pesquisar, e alguns têm histórias e dá para pesquisar, para ver as histórias. Pronto, e está aqui, as ver, e alguns têm história, dá para carregar e ver os projetos, e dá para ver os vários vídeos que estão aplicados a cada projeto, porque há projetos que têm muitos, outros que têm poucos. Pronto, está aqui, e cada região depois em baixo tem todos os vídeos Uau! que, Alto trabalho. que estão aqui, e pronto, é isso. É isso. São 2.500 vídeos. Não, agora já são mais. São 1.610 projetos, e quando isto for inaugurado a 21 de janeiro, vai ser inaugurado no Teatro da Trindade no dia 21 de janeiro às 5 da tarde, e pronto, e quando isto for inaugurado já vai ter muito mais do que 2.500 vídeos, vai ter mais do que 1.600 projetos, porque há muitos projetos que só estão em discos rígidos e que não estão ainda disponíveis, e que agora estamos a ter este trabalho. Eu pelo menos ando a tentar pôr 5 por dia, o que já é uma coisa bastante dura. Pronto, e é isso. Pronto, portanto era só para ficarem a saber. Isto depois tem uma pesquisa bastante completa, com muitos campos, dá para pesquisar por região, por distrito, por concelho, por instrumentos, por quem fez a produção, o som, a realização. Depois dá para pesquisar por género musical, etc. Nas tags dá para escolher se é polifonia, se é canto alentejano, e portanto assim é fácil chegar às coisas. Pronto, é isso. Pronto, estamos vivos. Obrigada. Estamos vivos. Trabalho, obrigada.